Então, bom dia a todos e a todas. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês, né? E agradecer a nossa equipe da comunicação, da TI, aqui o nome do Valdeir, por estar nos proporcionando, né? Esse mais é um estudo, né? Novo. Então, agradecer à professora Lidiane dos Santos, da ala da Católica de Palmas, pela presença. Ela hoje vai estar nos proporcionando um workshop falando sobre a nossa transformação digital e pedir a vocês para aproveitar o momento de estudo. É uma nova aprendizagem nesse novo cenário que nós estamos vivendo, né, no nosso país e no mundo todo. E dizer a vocês, fiquem em casa e se precisar sair, use a máscara. Aproveite bastante. Bom dia. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Eu me sinto lisonjeada. E eu queria dizer para vocês que, primeiramente, eu sou professora, além de qualquer outro título que eu venha possuir ou que eu tenha possuído. Então, a gente vai estar falando aqui de professor para professor, tá? Eu coloquei a nomenclatura hoje da nossa conversa, da nossa fala. Eu estou tomando cuidado de não dar bom dia, boa tarde, boa noite, porque depois a gente vai ficar conversando, olhando a live, repetindo a live depois. Mas eu estou com tanta vontade de dar um bom dia, acho que eu vou dar, tá? Bom dia. Estou sabendo que a maioria dos professores aí voltaram das férias hoje. Foram férias realmente que não são iguais às férias que a gente tinha, né? Mas, enfim, umas férias de muita reflexão. E talvez hoje eu me sinta mais importante ainda de estar aqui com vocês nesse primeiro dia de retorno das férias, tá? Vamos falar de um assunto que eu considero apaixonante, que é falar da transformação da educação e da mudança de comportamento da educação nesse momento que a gente está vivendo. Apesar de colocar o título, aí vocês estão acompanhando junto comigo, né? A educação e a nossa transformação digital, e falar de estratégias ativas no ambiente online, eu quero dizer para vocês que essa transformação, ela não é algo novo. A gente se transforma todos os dias, né, gente? Todos os dias lá em casa, a gente aprende coisas diferentes. Então, essa transformação, ela já existe. Só que a gente está passando por um momento em que é exigido outras características de nós. Então, a gente vai ter que falar sobre isso. Eu separei aqui, preparei um material, eu espero que esteja passando muito bem para vocês aí, porque a gente sabe que a gente também depende de uma internet boa para o negócio andar. Mas eu gostaria de saber o que vocês pensam olhando para essa imagem, né? Eu coloquei aqui, inovarás ou morrerás, né? É importante dizer que, apesar de ser do ensino universitário, eu sou formadora de professores, eu trabalho com educação há mais de 18 anos, eu faço pedagogia, então, assim, eu compreendo que é de professor para professor justamente por isso, e eu trabalho avaliando instituições no Brasil como avaliadora do MEC. Então, a gente acaba passando por algumas situações em que a gente percebe que não há evolução do professor. Por isso, talvez, tocar nesse assunto e falar desse assunto, tá? Eu coloquei aqui nesse slide assim, inovarás ou morrerás. Quero deixar claro para vocês que eu sou professora de didática e, às vezes, eu estou nas pós-graduações aí e vou falar sobre esse assunto. Então, esse slide que eu estou mostrando para vocês, esse slide aí, ele é um slide que eu uso há muito tempo. E quando eu trouxe ele para cá, eu falei assim, gente, eu estou falando de algo novo, trazendo esse slide, mas esse assunto eu já comentei muito tempo atrás com os professores. Pessoal, mas é real e é de verdade. Ou a gente inova ou a gente morre. Lidiane, pelo amor de Deus, nem me fale em morte. Eu quero dizer para vocês que é no sentido de a gente se acaba como profissional. O mundo tem algumas exigências que dependem muito dessa inovação. E hoje, tanto no ambiente público quanto no ambiente privado, ou a gente transforma, ou a gente é transformado, ou a gente traz uma inovação, ou a gente morre como profissional. Tá? E eu imagino que não é isso que o professor quer.
Ele quer ser esse professor antenado, esse professor que conhece das ferramentas, ele quer buscar mais. Muitas vezes ele não tem acesso, mas os que têm acesso conseguem fazer um bom trabalho desempenhado por toda essa inovação, tá? Olha a nomenclatura que eu usei para esse professor. Eu estou chamando ele de profissional professor. E vou dizer para vocês, pessoal, que quando eu falo eu, é muita leitura também, é pesquisa. Então, esse eu, de minha opinião, da professora Lidiane, ele vem recheado de outras opiniões, né? Então, quando eu falo do profissional professor, são estudos que são realizados que provam que a gente, como professor, tem uma nova realidade. As exigências que são feitas aos professores, elas são tamanhas que o saber, ele se tornou uma coisa desse tamanho, ó. Lidiane, você está dizendo para a gente que o saber não vale mais nada? Como assim? Eu sou professor de português, quer dizer que eu não devo compreender português para dar português? Imagina, não estou falando disso. O saber é de suma importância. Como é que eu vou ensinar matemática se eu não compreendo matemática? Como é que eu vou ensinar português se eu não compreendo português? Como avaliadora do MEC, eu quero dizer para vocês que é básico a gente entender que na formação você tem que ter a diplomação para tal, né? Não é disso que eu estou falando. Eu só estou dizendo, e eu acho que vocês vão concordar comigo, que não é só o saber. Às vezes a gente conhece um professor que sabe bastante, que entende muito, mas que na sala de aula ele não consegue ter uma conexão com o aluno, ele não consegue ter um domínio. Verdade? Você está lembrando da pessoa? Você está lembrando aí da pessoa? Ele é muito bom, ele é top na área dele. Ele fez mestrado, tem professor que fez até doutorado, mas ele não consegue dominar a sala de aula. Já você, muitas vezes, nem tem todos esses títulos e tem uma conexão absurda com o seu estudante. Então, para ser professor hoje, você tem que ser, acima de tudo, você tem que, acima de tudo, entender que existe uma profissionalização no mercado. Gente, é exigido que a gente seja criativo, dinâmico, que a gente tenha empatia, a gente tem que conseguir conectar com o aluno e o conhecimento. Então, essas características é que levam o professor a ser esse novo profissional que o mercado exige. E de verdade, gente, isso dá uma ansiedade. Eu não sei em vocês, mas eu vou falar de mim agora. Isso tem me tornado tão ansiosa, a dormir pensando em como eu devo fazer para minha aula ficar melhor, né? Isso me deixa tão ansiosa. Não são exigências só de sala de aula, mas existem outras exigências. Quando eu decidi, só entre nós aqui, quando eu decidi ser professora, eu queria ser professora, né? Mas tem um trabalho todo administrativo do professor que nos deixam com estresse, que nos deixam ansiosos, que a gente precisa se cuidar para poder levar a qualidade até para a sala de aula. Um professor estressado, uma pessoa ansiosa, ele não vai conseguir essas outras características, que é ser criativo, que é ter conexão, que é ter um bom relacionamento, que é ter empatia. Então, essas características elas são tão importantes quanto saber. E aí eu pergunto para vocês, né? E vocês podem ir comentando aí, dizendo, não estou tendo acesso aos comentários aqui não, mas o pessoal está tendo acesso e vai me falar depois sobre isso. Até eu vou deixar no final para escolher algumas perguntas para poder trazer para cá, para a gente poder se conectar. Porque, como eu falei para vocês, se eu não conseguir me conectar com vocês hoje nessa live, eu não vou ser uma boa professora. Porque uma das exigências é a gente conseguir se conectar, tá? E aí começam, talvez, problemas. Olha essa imagem que a gente está vendo aqui, né? É o professor dando aula. Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas eu passo muito. É o professor dando aula e o estudante desconectado. Apesar de estar plugado na internet, apesar de estar logado, ele está desconectado da minha aula, né? Isso acontece muito. Mas como lidar? Como ser atingido de uma forma positiva com relação a esse tipo de conexão, tá? Vou falar, como eu falei para vocês, toda vez que eu dou a minha opinião, toda vez que a professora Lidiane dá a opinião, ela está embasada em estudos científicos. Eu gosto muito de estudar sobre educação, né? Então, eu estou embasada nesse momento em outros autores, né? Alguns eu vou fazer referência, outros não. Mas, enfim, tem um cara chamado William Glasser. Talvez vocês conheçam, mas essa pirâmide, ela é famosíssima.
essa pirâmide, ela traz o seguinte pensamento, que é assim, olha, e você vai entendendo isso, você vai compreendendo o que eu quero com relação a isso. Por que a Lidiane está apresentando a pirâmide de Gleiser? Para dar um embasamento teórico, sabe? Para não ser só a Lidiane falando, porque eu quero dizer para qual é a conclusão que eu quero chegar. Eu já vou começar pela conclusão antes da introdução. Eu quero dizer para vocês que a gente aprende mais quando a gente se conecta. Né? Então, eu começo dizendo assim, olha, Gleiser diz que a gente aprende quando lê 10%. Então, de 100%, meu conhecimento é atingido em 10% quando eu apenas leio. 20% quando eu ouço, né? Às vezes a gente ouve o professor falar, não presta atenção, aquilo ali me atinge 20%. Ou uma gravação, eu estou escutando, né? Eu atingo 20% da minha perfeição no aprendizado. 30% quando a gente observa. Então, a gente está apenas observando o fato e a gente tem um aprendizado de 30%. É um número que vai crescendo, preste atenção como ele vai crescendo. 50% quando a gente vê e ouve. Então, na sala de aula é fantástico, porque a gente vê o professor falando e a gente ouve, né? A gente vê e ouve, a gente vê o conteúdo sendo colocado, a gente vê e ouve. Então, a gente tem 50% de aprendizado. 70% quando a gente discute com o outro. Olha como vai aumentando o número. Então, quando eu discuto com alguém, eu acabei de aprender sobre um assunto. Aí eu vou lá e vou discutir com alguém. Quando eu discuto com alguém, meu aprendizado sobe no nível de 70%. Gente, é transformador essa pesquisa para a gente usar na sala de aula. Por quê? Porque a gente vai pensando na nossa aula. Será que eu estou propiciando isso, uma discussão na minha sala de aula? Então, quando um coleguinha conversa com o outro, ele já aumenta esse número. E olha que legal, 80% quando fazemos. Já tiveram aqueles estudantes que dizem assim? Ai, prof, eu só consigo aprender quando eu fizer. Não briga com esse menino, gente, não briga. A questão é que realmente tem gente que tem uma compreensão maior e provada por Gleiser quando ele faz. Então, 80% do meu aprendizado é quando eu faço. E 95% quando eu ensino o outro. Vocês já escutaram de algum aluno de vocês, aqui só entre nós, já escutaram de algum aluno de vocês assim, meu Deus, como minha professora é inteligente, como meu professor é inteligente? Vocês já escutaram uma vez? Eu já ouvi algumas vezes, né? Não estou dizendo que isso é como certo, mas a gente gosta, né? Mas por que eles consideram a gente inteligente? Eles consideram a gente inteligente porque a gente compreende aquele conteúdo que nós estamos ministrando. Mal eles sabem que nós tivemos que aprender, que nós fomos preparar o material, que a gente foi entregar ele, e que a gente, além disso, ainda foi ensinar. Então, quando a gente ensina o outro, 95% do conhecimento fica retido. Vejam que na pirâmide tem verbos, explicar. Então, quando eu peço para o aluno explicar, resumir, estruturar, definir, generalizar, elaborar, ilustrar, o aluno ele sobe o nível de aprendizagem. Então, a gente entende, talvez, porque nós, como professores, na hora de fazer uma fala, a gente tem uma fala tão boa, né? Tão explicativa, tão, como eles dizem pra gente, inteligente. Mas é no sentido de que realmente aumenta o grau de compreensão. A gente compreende mais quando a gente ensina o outro, tá? Nós estamos formando professores, não é isso, né? Mas a gente está formando pessoas que têm o conhecimento e que vão repassar esse conhecimento em alguma forma no mercado, enfim. Ok, pessoal? Até aí tudo bem? Vocês vão escrevendo aí nos comentários. Vão colocando aí no Instagram, vocês estão no Facebook, estão no YouTube, vocês vão comentando aí. Não coloca coisa ruim não, por favor. Eu acredito em vocês. Eu usei essa imagem para falar sobre algo que vocês já sabem, tá? Deixando bem claro que a professora Lidiane não está aqui para ensinar, como disse Gleiser, né? Gleiser disse que quando a gente ensina, a gente aprende mais. Mas eu não estou aqui para ensinar, eu estou aqui para dividir. Eu estou aqui para dizer que as suas férias acabaram, mas o negócio começou de uma forma boa, porque vocês vão poder ter um novo pensamento sobre a educação. Eu espero que vocês consigam enxergar algumas coisas negativas que estão acontecendo no mundo da educação, mas trazer para a gente também coisas positivas, tá? Eu enxergo muita coisa positiva no sentido... Me diga, o que se enxerga positivo no meio desse Covid inteiro? Eu enxergo
que a gente pode ser transformado e que a gente pode transformar as pessoas com essa nova forma de aprendizagem. E a gente vai conversar sobre isso e deixar isso nas nossas conclusões, tá? Eu gosto dessa imagem, né? Que a gente nunca espera que uma estátua esteja conectada. Claro que isso aqui é uma brincadeira, mas assim, se você não se tocou, professor, né? Se você tocou o mundo, está todo mundo conectado. E eu pergunto para vocês, verdade? Todo mundo conectado? Eu tenho 2 filhos. Eu tenho uma menina de 4 anos e um menino de 7 anos. Quer dizer, minha menina tem 5. Menina de 5 anos e um menino de 7 anos. Gente, minha Nossa Senhora, gente, o que é aquela conexão? Tá? Já acorda perguntando cadê o celular antes de escovar o dente, vai dormir com o celular desmaiando. Às vezes eu acabo, realmente tem uma falha minha, que eu acabo deixando ali, não presta atenção. Mas peraí, isso é uma crítica que eu estou fazendo. Eu estou falando das desvantagens mesmo. Porque isso eu não vejo ponto positivo nesse sentido. No entanto, eu gosto de ter um olhar positivo sobre as coisas. Faz parte de mim, como característica, né? E na época que eu comecei a perceber isso e olhava lá na sala de aula o meu estudante conectado, né? Óbvio que a conexão que ele estava não tinha nada a ver com a conexão que eu estava. Ele estava conversando com um colega no Instagram e eu dando aula de custos, tá? Porque, além de tudo, eu trabalho com contabilidade. Eu sou formada em ciências contábeis, tá? Então, o que acontecia? Eu falava assim, de alguma forma, esse aluno, ele tem que estar na minha aula também conectado desse jeito. Então, eu comecei a usar muito, pessoal. Eu disse muito, 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 muito as redes sociais. Muito mesmo. Eu comecei a compreender que o estudante, antes de dormir, ele ia para a rede social, que o estudante, por mais que ele fosse muito jovem, ele ia para a rede social. Então, o que aconteceu? Eu comecei a ir para a rede social. Então, eu fui para o Instagram e eu fui inicialmente para o Facebook, numa obrigatoriedade, porque a gente estava fazendo trabalho com o MEC e a gente queria provar que a gente já estava falando de ensino à distância usando a rede social, tá? Mas aí eu fui para o Instagram, que eu achei uma rede que mais... Eu entendi que a minha conexão era lá. Porque nós, como professores, temos que entender onde está a conexão, né? A minha conexão era lá. A de vocês têm que pensar nisso. Qual é a conexão de vocês? É o WhatsApp? É Facebook? É Instagram? É o YouTube? Tá? Nesse mundo online, onde está a conexão de vocês? E a minha era no Instagram. Eu resolvi ir para lá falar do que eu dizia na sala de aula. Lá na sala de aula, eu estava falando o quanto é importante os negócios das empresas, que é o meu ramo, né? Eu ia lá falar de empreendedorismo, eu adoro empreendedorismo. Eu ia lá para a rede social falar de empreendedorismo. Então, eu brincava que era assim, o aluno estava lá com o celular, ele curte futebol, né? Ele curte páginas de cantores. Aí eu dizia assim, na hora que ele passava no feed, estava passando o jogo de futebol, estava passando o cantor, mas estava passando a professora Lidiane. Então, mesmo que eles não quisessem, eles iam me ouvir. Então, eu comecei a achar, assim, coisa só minha, particular, eu pensando nisso, eu comecei a ter uma conexão fora da sala de aula com o estudante. Isso gerou para mim muito resultado. Inclusive, eu falo que eu fui parar em Palmas, porque eu não moro em Porto Nacional, eu moro em Palmas. Eu fui morar em Palmas justamente pelas conexões que eu consegui por meio das redes sociais, né? A gente está aqui construindo um grande network, tanto nessa manhã quanto aqui com o pessoal onde eu estou. Tá? A gente está construindo um grande network, grandes relações. E a nossa sala de aula traz relações. O convívio da gente, onde a gente está, traz relações. Então, a gente tem que usar e abusar. Só que assim, você tem que parar e pensar, onde estão as minhas conexões? Agora, de fato, eu tenho que falar para vocês que o mundo está conectado. Tá? O mundo está conectado. A gente tem que ter um cuidado extremo em entender que essa conexão ela existe e que cuidado eu vou ter que ter. Tá? Eu coloquei uma imagem... eu quero que vocês dêem uma observada rapidinho aí, ó. É realidade aumentada, é estudante mexendo no celular, olhando notícia, utilizando o celular, né? Como que eu faço para levar isso para a sala de aula? O governo ele tem alguns programas, o ambiente privado também tem alguns programas de educação em que a gente coloca a tecnologia dentro, né? As bases nacionais curriculares também trazem essa obrigatoriedade de pensar em tecnologia. Mas assim, o que eu pergunto para você agora na sua volta aí, de que forma você já parou para pensar sobre isso, tá? Lá na sua sala de aula, qual foi a coisa mais tecnológica que você fez? Você consegue colocar aí no comentário para mim?
Qual foi a coisa mais tecnológica que você fez na sua sala de aula? Algum projeto que você desenvolveu? Sai um pouquinho, então. Se você diz que não, se você compreende que não entrou ainda nesse mundo, qual foi o projeto pessoal que você teve que já se conectou dessa forma, em que você já usou tecnologia dentro da educação, tá? Qual foi o projeto de forma pessoal, mesmo que não seja aqui, na educação municipal? O que você fez que você já conseguiu se conectar? Talvez essa pergunta, se ela não tenha tido uma resposta, eu acho que você tem que pensar mais sobre isso e eu acho que você deve realmente colocar a cabeça no travesseiro e acordar. Vocês me desculpem eu usar essa linguagem para falar com vocês, eu tenho muito respeito pelos professores, mas alguns não acordaram. Por isso, essa minha fala de dizer que a gente tem que acordar, né? Não, gente, nós somos fichinha perto do povo aí. Tem gente que está conectada há muito tempo, viu? Meu respeito a quem está, mas eu acho que realmente a gente tem que abusar. Lembrando que eu estou falando de coisas do passado. Não estou falando do que a gente está fazendo agora e usando agora. Eu estou falando de coisas do passado, das conexões que já existiam, que eram obrigadas a serem utilizadas na educação, tá? A gente tem grandes encontros, workshops e congressos nacionais só na área de educação e tecnologia, tá? Grandes eventos nacionais, pela situação que nós estamos vivendo, alguns deles, a maioria deles, obviamente, foram cancelados e vão ser cancelados que não foram. Mas a gente tem eventos de edtechs, tá? Que são empresas de tecnologias, startups na área de educação, que estão anos à frente do que a gente está fazendo. E, pessoal, de fato, a gente tem que compreender o que está acontecendo na nossa frente. A gente tem que estudar o que está acontecendo na nossa frente para trazer para a realidade da melhor forma possível, tá? Eu entro já com o slide dizendo de estratégias online, já dando um tiro assim e assustando vocês, que é uma realidade. Talvez eu vou trazer para vocês hoje um estudo de caso, porque eu sei que vocês não estão no ambiente online dando aula, né? Mas eu quero dizer para vocês que é uma realidade para vocês pensarem, ok? Tá? É uma realidade para vocês pensarem. Em nenhum momento eu ouvi nenhuma fala da Secretaria de Educação, gente, ninguém, que vamos entrar. Não, não é isso. Mas eu quero que vocês, junto comigo, comecem a pensar nas alternativas. Gente, o que aconteceu? Lá em 17 de março, o governo, o Ministério da Educação e Cultura, ele trouxe uma portaria para a gente, que foi a portaria 343. Eu, assim, 14, 13, eu estava dando aula ali, né? Na sala de aula ainda. E quando veio 16, 17, a gente recebe lá no 17 a portaria. Eu confesso para vocês que foi assustador, né? A portaria, ela dizia que as aulas presenciais poderiam ser trocadas por aulas por meios digitais. Eu confesso também que eu falei na hora, eu disse assim, que legal, porque eu já gostava bastante do assunto, da coisa, né? Eu já gostava de usar o YouTube, eu de vez em quando fazia uma live, eu de vez em quando ia para o WhatsApp conversar com os meus estudantes. Quantas vezes eu montei grupo de WhatsApp em que eu liberava conteúdos antes da aula, fazendo prévia da minha aula que ia acontecer. Então, eu confesso que eu achei assim, isso aí eu não consegui superar. Mas, ao mesmo tempo, eu, como formadora, eu trabalho numa instituição de ensino em que eu sou formadora, né? Eu estou no núcleo de atendimento a docente. A gente começou a entender que tinha que ter algumas estratégias para atingir os demais professores. E eu digo para vocês que lá no ensino universitário, essa coisa já anda, né, há muito tempo. Não na educação infantil no ano, imagina, a gente tem também muitos, mas a gente sabe das maiores dificuldades no âmbito público, enfim, tá? E aí, eu confesso a vocês que foi uma preocupação que eu tive, né, com relação a como que ia ser essa formação, e a gente resolveu que essa formação ia ter o seguinte cuidado. A gente ia pedir primeiro para que esse trabalho fosse de forma assíncrona e que após esse trabalho fosse de modo síncrono. Quem conseguisse fazer de modo síncrono, ótimo. O assíncrono é aquele em que eu deixo materiais disponíveis e o síncrono é aquele que eu faço ao vivo,
né? Então, a gente começou a ter esse pensamento de como que ia levar isso aos professores. Então, inicialmente, a gente trabalhou de modo assíncrono. Eu já fiquei sabendo que aqui a gente usa o Google Sala de Aula no estágio inicial, que ele serve muito mais para a formação de professores, né? Só que no ambiente que eu estou hoje, o Google Sala de Aula, na verdade, já está sendo utilizado há muito tempo como obrigatório para a gente colocar o material e disponibilizar para o aluno. Então, qual foi as nossas primeiras estratégias? Disponibilizar o material em repositórios. Estou falando do Google Sala de Aula porque aqui a gente se conhece. Estamos falando de igual para igual o que é Google Sala de Aula. Mas outras instituições usam outros repositórios. Tem um repositório que eu gosto muito, gente, chama Padlet, né? Padlet. É fenomenal que a gente guarda o material lá, mostra, tem como disponibilizar vídeos ao vivo para o aluno, tá? Então, assim, o aluno pode editar o material com a gente, como num Drive. Então, toda essa preocupação a gente começou a ter. E eu digo para vocês que a gente ficou uma semana de forma assíncrona, pensando, estruturando, algumas pessoas já entrando ao vivo, outros não. Então, eu coloquei aqui, e eu trago antes a fala da importância do momento. Estamos vivendo um momento em que a gente vê pouca fala sobre datas de voltar, né? Eu não quero entrar nesse assunto de forma técnica, porque, número 1, não sou preparada para tal. Número 2, a gente tem várias pessoas falando de diversas maneiras ou diversificando a notícia. Cada um trata de uma forma diferente, cada um tem um entendimento, porque depende muito de estratégias que o órgão ou que o ambiente privado vai usar, né? Mas eu quero dizer para vocês que a tendência do nosso tipo de trabalho é demorar mais um pouco, porque nós aglomeramos pessoas, né? E a gente também depende de uma estrutura talvez maior para poder diminuir essa aglomeração e às vezes a gente não conta. Então eu acho legal que vocês pensem já em estratégias online, tá? Quando eu falo em pensar em estratégias online, nesse momento, professor, eu quero que você pense em você, que você seja egoísta, que esqueça a instituição, mas que você pense em você. Porque eu tenho certeza que você, como profissional, quer ser um profissional de sucesso, né? Eu sei que você, como profissional, quer ter resultado no que você faz. Então, pensando em você, somente em você, sendo a pessoa mais egoísta de toda segunda-feira, eu quero que vocês comecem a pensar nisso, tá? A maioria dos professores, gente, se não 100%, usa o WhatsApp. Então, a gente pode montar estratégias usando o WhatsApp com o nosso aluno. A gente pode criar grupos. E o WhatsApp ele abriu agora. Antes, a gente podia juntar 4 alunos e conversar, né? Mas o WhatsApp teve uma configuração, uma mudança na sua configuração, em que a gente atinge 8 alunos. Agora, a gente pode ter 8 pessoas conversando num grupo de WhatsApp. Ele liberou primeiro para o iPhone, mas logo, logo já vem para o Android, né? A gente pode ter 8 pessoas conversando. Então, eu posso ter algumas conversas em horários separados com os nossos alunos. Lembrando de novo, eu vou bater de novo na tecla, é um cuidado que a gente tem que ter com a formação individual. Você está, nesse momento, pensando em você. Por isso que você está ouvindo algumas estratégias para o ambiente online, tá? E lembrando que a aula remota, como é chamada, ela vai ser cobrada de algum modo no futuro, tá? Nós estamos mudando a concepção de educação. Então, nós nunca mais seremos os mesmos, nem como professores e nem como estudantes. Então, os nossos alunos que acordam já mexendo no celular, que dormem já mexendo no celular, que vivem na televisão e que estão muito na televisão em casa, eles têm muita facilidade. Então, às vezes, a gente pensa que é uma coisa absurda, mas eles têm muita facilidade. Então, a gente tem que pensar nisso até para o ambiente de volta da gente no ambiente presencial. Isso é chamado, na educação, de ensino híbrido, que é o mesclar o ensino entre presencial e online, tá? Então, é super importante que você já pense sobre esse assunto. Eu coloquei algumas estratégias que são tipo um case para vocês. É um estudo de caso do que a gente vem fazendo no ambiente online, né? Nos meios digitais que foram passados para a gente. Então, a gente tem a opção de gravar a aula e nessa hora da gravação da aula a gente entrou no debate, porque tem professor que
fala assim, eu não acredito que eu vou ter que gravar vídeo, olhar para uma câmera, conversar com um mundo de pessoas, porque meu vídeo pode parar em lugares que eu não imaginava. Então, assim, a gente tem, muitas vezes, um embate muito grande desse profissional que não entrou na área ainda. Então, anotem isso, porque vocês vão ter uma mudança muito grande dentro do ensino infantil, do ensino superior, dentro da educação no nosso país. Tá? E são estratégias que não são só usadas em Porto Nacional, em Palmas, em São Luís do Maranhão, em Fortaleza do Ceará, não, eu estou falando do mundo. A gente pode gravar aula, aula gravada, então eu posso gravar, guardar no repositório e disponibilizar para o meu aluno, eu posso mandar minha aula pelo WhatsApp, eu posso mandar minha aula no repositório do Google Class, enfim, tá? Eu tenho uma outra disponibilidade, que é a aula ao vivo. O que é a aula ao vivo? Eu confesso para vocês que, como eu gosto de tecnologia, eu prefiro a aula ao vivo. Por que eu prefiro a aula ao vivo? Pelo óbvio que é o negócio ao vivo, que é a questão humanizada. Eu estou lidando com a pessoa, mas eu cumprimento o João na aula. Ele pergunta ao vivo, eu respondo ao vivo. Então, essa possibilidade, para mim, ela é, assim, fantástica. E deixando claro, quem opta pela aula ao vivo, ela tem a opção de depois guardar essa aula no repositório, né? Guardar, deixar disponibilizada para quem não estava na aula. Vocês estão, assim, com muito benefício, muita vantagem, estão, assim, a um passo à frente de muita gente, vocês da Educação Municipal aqui de Porto Nacional. Por quê? Porque vocês têm o Google Sala de Aula e tem também o Google Meet como ferramenta. Meet, gente, M-E-T, para quem não conhece. O Google Meet, ele traz, assim, pessoal, eu tenho usado tanto, e como formadora, eu tenho levado tanto para os professores, que eu tive a oportunidade de ir numa escola, semana passada, treinar os professores da escola. O Google Meet é uma ferramenta de reunião, porque o que a gente tem usado hoje, na maioria das vezes, são ferramentas de reunião. Tá? O cara vai lá, está numa empresa, reunião com o outro, e utiliza passa o slide, mostra os projetos, enfim. Então, o que os professores têm utilizado hoje são ferramentas de reunião. É o Microsoft Teams, né? Teams, é o Zoom, muito conhecido, é o Google Meet, e outras ferramentas. Essas que eu falei são as mais conhecidas hoje e muito utilizadas, enfim. Mas por que eu estou falando sobre isso? Essa é uma disposição que a gente tem, que a gente vocês já podem olhar. A Google, ela liberou para a tua senha do Gmail, independente da senha da escola, ela liberou na tua senha do Gmail que você pode fazer já agora. Saiu daqui, já pode abrir lá no Google Meet, M-E-T, e fazer uma reunião com até 100 pessoas. Então, você já pode ir treinando em casa, coloca a família para se reunir, para conversar, porque é uma possibilidade hoje que você tem de encontrar os amigos usando essas plataformas. Então, eu acho que é uma forma de você utilizar. Eu tenho um canal que eu comecei há pouco, porque eu perdi o e-mail do meu outro canal, e eu comecei há pouco, em que eu ensino a usar essas ferramentas, tá? Pessoal, eu coloquei o podcast. O podcast, até pouco tempo, era algo assim inovador. Nossa, o que acontece? A maioria das pessoas hoje reclamam do tempo. Isso vem muito de sociedade líquida, né? Que não aguenta assistir um vídeo de mais de 30 minutos, que os meninos hoje... eu não sei como é que é lá na casa de vocês, mas os meninos aguentam assistir vídeo de 4 minutos. 5 minutos eles estão achando que é muito, né? Então, pensando nessas pessoas que às vezes também não têm tempo de assistir o vídeo, os podcasts foram liberados, né? Os podcasts são aqueles áudios que a gente escuta, né? Os áudios, a gente escuta os áudios. Então, como é que funcionam? Hoje a gente tem plataformas reconhecidas, como a Spotify, a Deezer, que libera. Então, o podcast... O que é o podcast de fato, professor? Vamos lá? O podcast é uma gravação de um áudio. Então, você pega o seu celular, e todo celular tem gravador. Se não tiver, está disponível no Play Store, no App Store. Tá? Você grava um áudio, olá, pessoal, a minha aula de hoje é sobre... E você depois tem a disponibilidade de colocar de distribuir gratuitamente numa plataforma. Ou apenas enviar aquela gravação para o aluno. Nasceu o podcast. Então, às vezes, você vai tão inovador, o aluno te acha tão inovador porque você traz umas coisas tão simples na sala de aula. E que, nesse momento, estão sendo assim, gente, tá?
também eu tenho os videozinhos que ensinam podcast. Eu falei para vocês das aulas gravadas. Lá eu ensino a editar, porque às vezes a gente erra no meio da gravação. Ninguém é um robô, nós somos seres humanos, somos professores, somos seres humanos. A gente erra. Então, a gente não quer mostrar o vídeo errado. Então, a gente pega e edita. E você vai entendendo que nesse momento agora, já era, mas agora você vai compreendendo que você não é mais só professor, né? Você é professor, você é um profissional agora que sabe gravar vídeo, que sabe fazer podcast, enfim. Mas deixa eu falar uma coisa só para você que tá aí. Tem que fazer. Você tem que fazer. É a nova realidade. O teu estudante, ele ouve assim, ele aprende assim, tá? Gente, olha a antiga sala de aula, um professor falando para 50 minutos existe. Agora eu vou falar sobre isso, tá? Quais são os materiais que eu posso disponibilizar para o aluno? E esse aqui eu acho legal, que eu posso fazer no WhatsApp também, que é lá no YouTube e escolher um link bem legal, né, de um filme que o aluno entenda, que legal para aquela faixa etária, e disponibilizar o link, né? Às vezes a gente tem os pais, tem muitos professores que montam o grupo dos pais, né? E de repente, olha, passa isso para eles. Eu estou tendo cuidado de lembrar deles. A gente sabe também que teve outra portaria do MEC que diz que as aulas dadas aqui tem um valor, depois em forma de carga horária, mas a gente sabe que alguma coisa tem que ser feita, tá? Alguma coisa tem que ser feita. Então, você pode indicar um vídeo, um filme, você pode entrar lá no teu YouTube, lá no teu Spotify que você usa para fazer o seu churrasco, as coisas, aquelas playlists, e escolher uma playlist adequada. Gente, lá tem de tudo, tá? Então, eu estou dando ideias e estratégias que a gente pode utilizar nesse ambiente, que é o ambiente online, tá, pessoal? Deixa eu só passar aqui. Bom, esse cuidado que vocês devem ter no ambiente online, ele é muito parecido com o cuidado que a gente tem que ter no ambiente ao vivo. Então, muitas vezes a gente pensa que eu estou no ambiente online, é totalmente diferente no ambiente ao vivo. O que acontece lá no ambiente ao vivo? Eu tenho uma preocupação muito grande com o nosso estudante, né? A gente chega na sala de aula e a gente tem carinho para os nossos alunos, a gente é professor, acima de qualquer outra coisa, a gente é professor. Então, a gente chega e a gente tem uma preocupação muito grande. A gente sabe que existem estilos diferentes de aprendizagem. Então, quando eu disse para vocês que às vezes a gente chega numa sala de aula e dá um bom dia e vai começar o conteúdo, e o conteúdo simplesmente, a gente tem certeza, porque nós somos estudiosos também, estudantes da educação, como professor, que tem gente que não está entendendo, que tem gente que foi na lua e voltou, que tem gente que só tá o corpo lá. Eu falo assim, você não pode nem responder presente, porque só tá seu corpo aí, a alma não veio. Eu brinco muito com meus alunos. Então, a gente sabe que isso acontece por diversos fatores, mas um desses fatores é isso aqui que está mostrando nesse slide para vocês. A gente tem estilos diferentes de aprendizagem. E eu pergunto para vocês, quero que vocês comentem aí. Qual é o seu estilo, professor? Eu vou falar do meu. Gente, eu percebo que eu aprendo mais quando eu vejo a pessoa falando. Tanto é que às vezes eu baixo, eu coloco um vídeo do YouTube, aí eu coloco minimizado e vou fazer outra coisa. Não tem como para mim. Eu tenho que olhar o cara falando, prestar atenção no que ele está falando. Eu sou muito visual. Então, eu identifiquei, existem ferramentas para a gente identificar se a gente é ou não e como a gente é. Vocês acreditam que tem estudantes lá na tua sala que também tem o mesmo jeito meu? Eles só aprendem desse jeito. Mas vocês também percebem que tem alguns estudantes que não prestam atenção dessa forma. Eles conseguem aprender mais quando eles pegam, eles praticam. É quase uma cultura maker o tempo todo dentro da nossa sala de aula. É por causa disso aqui, meus amores. A gente tem aprendizes visuais, pessoas que aprendem vendo, pessoas que aprendem lendo e escrevendo, pessoas que aprendem ouvindo e pessoas que aprendem com a mão na massa. Então, a gente tem que ter essa percepção. E nesse novo ambiente, gente, desculpa colocar o novo, porque na verdade novo. Essa nova situação em que a gente é obrigado a usar tecnologia, eu falo que de fato a gente já é, mas ok, agora eu sinto na questão compulsória da utilização de tecnologia, alguns professores não compreenderam que deve ser feito da mesma forma. Então tem professor que está lá numa aula online, está lá numa aula online, falando 3 horas. Presta atenção, falando.
não compreendendo que tem estudante que desligou a câmera, desligou o som e saiu. Ele não consegue aprender dessa forma. Então, eu tenho que ter a sensibilidade e a percepção de entender que, da mesma forma, lá no ambiente online, eu tenho que ter essa preocupação com o meu estudante. Então, você tem que fazer um roteiro de atividades e pedir para usar e abusar desse roteiro. O que o estudante pode fazer nesse momento? Tá? Pessoal, só focando no assunto, que eu acho que vocês também devem ter abordado já aí, que é a questão da internet, né? A gente tem uma exigência muito grande, mas a gente tem um sistema de internet muito falho no Brasil, né? Então, às vezes, o meu filho, por exemplo, que está no 2º ano, a salinha de aula toda cheia lá no ambiente online, 30 e poucos alunos, e a professora caiu na internet. A gente até brincou assim, a professora caiu, eu fiz um vídeo brincando com ele. Mas a gente está sujeito a isso aí. E a gente tem um outro número no Brasil, que é muito forte, que chega a quase 30% de pessoas que não têm acesso à internet. A gente sabe disso. A gente sabe que o Brasil ainda está correndo nesse ranking aí para chegar a pelo menos a terceira vai demorar muito, né? Mas eu quero dizer para vocês que é o seguinte, é uma realidade que talvez nesse momento cabe uma reflexão, cabe um pensamento, mas isso não pode, professor, te impedir de avançar, tá? Não pode te impedir de avançar, porque foi uma coisa que eu pensei muito no início. Eu falei, mas o meu estudante lá que está na fazenda, porque eu tenho muitos estudantes da área de agronomia, está lá na fazenda, como é que ele vai ter o acesso? Então, qual foi o cuidado que eu tive? De fazer minha aula online, guardar no repositório para que ele pudesse, assim que ele puder, ele vai assistir, tá? Ele vai assistir a minha aula. Então, eu tenho que ter esse pensamento, essa reflexão, porque nós somos educadores, mas eu quero que isso não te impeça de avançar. Top? Ok? Isso não pode te impedir de avançar. Isso não pode ser uma fala sua nesse momento. Você não pode dizer assim, mas como que eu vou falar de internet se a internet não funciona? Eu quero que você avance um pouco, que você reflita sobre o assunto, que você busque alternativas, que escreva sobre isso, que deixe isso claro para as instituições de ensino, que deixe isso claro para o governo, mas que isso não te impeça de avançar. Tá? Lembrando que nesse momento você está sendo egoísta ao extremo. Você está pensando em quem? Em você. Tá? Então, eu coloquei aqui, eu já até disse. Lembre, a aula não deve ser tão extensa. Lidiane, mas como é que eu vou propor uma aula online que não seja extensa? Como assim? Eu não tenho que cumprir o horário? Sim. Você pode diversificar as atividades. Professor presente não quer dizer que é professor falando. Então, eu gosto muito de falar sobre isso. Às vezes, a gente abre a aula online. Quero falar para vocês que eu estou falando desse momento da aula ao vivo. Eu vou lá, abro a aula ao vivo, mas eu fico como se eu estivesse na sala de aula, às vezes, sentada. O meu estudante está sentindo a minha presença, mas eu já pedi para ele fazer algumas coisas. Como ele está na internet, eu pedi para ele olhar site, eu pedi para ele fazer circuitos, eu pedi para ele pegar livro e fazer o exercício. Eu dei uma tarefa em que eu disse para ele, olha, você vai fazer isso, na página tal da apostila tem que fazer isso e isso. Já já eu vou corrigir. Então, eu estou online, mas eu quebro uma barreira tão grande com a tecnologia que eu humanizo a situação. Então, a tecnologia, ela é tão fantástica, e eu quero que vocês realmente vençam essa barreira da tecnologia. Lembrando que eu estou falando para algumas pessoas, não é para todas, né? Algumas venceram há muito tempo a barreira da tecnologia, mas eu sei que também tem pessoas que não venceram dentro do país. E a gente tem que ter estratégias nesse ambiente online. De repente, você passa o vídeo, né? Passa um filme, passa o podcast que você gravou. Olha aqui, nesse momento que eu tô aqui, gente, é que vocês não estão aqui presentes, mas eu tô com 2 computadores e um celular, fora as outras ferramentas que estão sendo utilizadas para que esse momento aconteça. Lá na sala de aula, às vezes você estabelece algumas situações em que você está presente, mas tem alguma estrutura funcionando, que é você fez um círculo para os alunos ficarem, ou você pregou cartolinas em que os alunos têm que olhar. Então, na verdade, você tem que ter cuidado com essas estratégias que você coloca nesse ambiente para que você consiga o objetivo geral da tua aula, que é compreender, né, o que você propôs, tá, nesse ambiente online. Para compreender, para eu atingir o objetivo da aula, o que eu tenho que fazer? Eu vou criar um circuito, eu até brinquei com essa imagem, né, que ele está aí pulando um circuito, como se estivesse assim, para chegar ao objetivo geral. Tá? Então, essas estratégias, elas têm que ser ativas. Compreenderam? Eu quero que vocês participem aí nos comentários, porque depois eu vou olhar tudo. Eu quero me relacionar com vocês, assim, ter um network, um contato com vocês por meio dos comentários depois, enfim, tá?
Mas eu quero perguntar, vou parar um pouquinho para perguntar uma coisa para vocês. Tá? E vocês podem responder aí ou não. Como é que você está nesse processo? De que forma você, professor, está nesse processo? O que você fez? Você está assustado? Você já venceu essa barreira? Você realmente está correndo atrás de outras pessoas? Hoje a gente está assim, se a gente for parar para jogar no YouTube, aulas remotas, aulas online, o que tem de gente falando sobre o assunto? Você parou para escutar essas pessoas? Como é que você está nesse processo? Aí eu vou perguntar para você. Você sabe gravar vídeo? Você sabe editar um vídeo? Vai respondendo aí. Você sabe editar um podcast? Criar um podcast? Você sabe usar o Google Sala de Aula? Vai respondendo para mim. Professor, você sabe usar o Google Meet, que é uma ferramenta da Google? Né? Como é que está a tecnologia na sala de aula? Tá? Eu quero que todas essas perguntas sejam... que vocês repensem sobre elas, porque elas são necessárias de serem respondidas com sim nesse momento. Né? Então, o que tem de gente correndo atrás e aprendendo e pagando para fazer um curso ou fazendo gratuitamente, como a gente tem várias, como eu disse para vocês, várias pessoas falando sobre o assunto, muita gente falando gratuitamente. Então, isso é possível, tá? Qual é a hora de dedicação que você está tendo para fazer isso? Você tem tempo para fazer isso, professor? Você está se dedicando? Essas horas, você tem horas de treinamento dentro do seu currículo? Está cuidando do teu currículo nesse momento? Sabia que você pode transformar o seu currículo e voltar outra pessoa muito mais motivada, mas muito mais cheia de estratégias e muito mais motivada para o seu aluno, tá? Então, é uma preocupação que eu tenho comigo e que tem me levado... Engraçado que essa preocupação... Olha quanto é engraçado isso. Essa preocupação que eu tive comigo de ultrapassar as barreiras tecnológicas e de correr atrás sempre de uma tecnologia nova, me fez depois poder conversar com um colega, como eu estou fazendo com vocês agora, de colega para colega, de professora para professora. A possibilidade de eu estar aqui falando com vocês sobre isso veio porque eu fui curiosa e fui atrás de como gravar um vídeo, de como gravar um podcast, de como entrar na sala de aula do Google, enfim. Tá? Então, assim, para mim foi muito positivo. Eu gosto muito, né? Eu gosto muito disso, tá? Então, você tem que repensar sobre a tecnologia. Eu coloquei aqui nesse slide, pessoal, mais estratégias para essas aulas teóricas, que são estratégias que você já utilizava, tá? Vocês já ouviram falar muito de metodologias ativas? O que a metodologia ativa prega no seu conceito amplo? A metodologia ativa ela tem muita relação com o mundo que nós estamos vivendo. Tanto é que, engraçado que eu acordei bem cedo para vir para cá e tem um livro do Fernando Dolabella que chama Empreendedorismo na Educação. Eu estava lendo ele, eu já estou na metade do livro e eu falei assim, de repente tem até alguma fala que eu possa utilizar. E dito e feito, né? Ele fala que o ideal é que as nossas crianças, ele coloca a data de 4 anos, já pensem sobre o seu projeto de vida. Eu falei, meu Deus, mas não tá tão cedo. Lembrei de Ana Júlia, minha filha, que tem 5 anos. Mas não tá tão cedo de falar do projeto de vida, para falar de projeto de vida. Não tá cedo. Ele falou uma coisa que eu achei interessante. Ele disse que todo mundo nasce empreendedor. Todo mundo, porque a gente entende que empreendedorismo são características, né? Todo mundo nasce empreendedor e que o mundo acaba com essas características empreendedoras, que a vida vai destruindo as suas características. Tu era muito criativo quando era criança. Aí você cresceu e ficou menos criativo. Então, ele diz que o mundo vai te transformando numa pessoa que vai diminuindo os sonhos. Então, ele diz que a criança nasce muito empreendedora e que ele acha que a gente teria que ensinar empreendedorismo muito na educação justamente para poder levar essa pessoa a ter uma atitude melhor com o mercado. Então, falando de mercado, o que o mercado exige? O mercado exige hoje. Vai procurar um emprego. Profissionais com atitude, profissionais inovadores, criativos, pessoas que estão à frente, pessoas que conseguem ocupar a função de 2, 3. É isso que o mercado quer, tá? E eu falo isso agora, estou dando opinião, não é de professora, não, é de contadora, né? De pessoa que lida com empresas. É isso que o mercado exige. E a minha pergunta é assim, se é isso que o mercado exige, e se a escola tem essa preocupação também de formar esse profissional, as metodologias ativas, elas cabem muito bem. O que a metodologia ativa faz? Ela
torna o estudante um ator principal do seu conhecimento. Ele tem que ter a preocupação de como que ele vai aprender. Então, quando eu falo que o aluno é visual, é auditivo, ele descobre da forma que ele é e ele corre atrás disso. É claro que falando isso para uma criança, talvez a gente não consiga visualizar bem. Mas, de fato, dentro da sala de aula, a gente consegue colocar isso na cabecinha deles, né? Olha, mas você não estudou? A responsabilidade a gente tem que, de algum modo, colocar para ele. Primeiro, a gente coloca para a família também. Todo mundo tem que se envolver, tem que ter envolvimento familiar. Mas, sobre envolvimento familiar, essa transformação tecnológica que a gente diz que está vivendo agora, né, que é muito base, essa mudança na educação, ela mudou até a postura do envolvimento familiar, né? A questão do envolvimento familiar com a educação dos filhos. Isso aí é outra mudança também que a gente não vai conseguir voltar para trás, tá? Mas eu quero dizer para vocês que esse empreendedorismo, ele está muito ligado a essas metodologias ativas. Então, na metodologia ativa, a gente compreende que o processo não é único, que não é só o professor falando na frente, porque se o professor falando na frente, ele se compromete com a educação de quem está recebendo, né? Eu falo, o outro só ouve. Quando eu faço circuitos, quando eu peço para eles se envolverem, eles acabam protagonizando. Entenderam? Gostaram da palavra? Protagonizando. O estudante acaba protagonizando. Então, como o Fernando Dolabella disse que eles já protagonizam desde os 4 anos, eu comecei a refletir muito sobre isso. Falei, eu tenho que levar, porque a gente, para ter uma sociedade com mais... Eu vou voltar com o dinheiro mesmo. Uma sociedade mais rica, uma sociedade que possua mais bens, um menino mais feliz, uma sociedade em que a gente tenha crescimento econômico, em que a gente tenha crescimento tanto pessoal mais econômico, o país cresça também. Não é para focar no desemprego, mas também uma sociedade em que consiga reduzir empregos, enfim, reduzir desemprego, quer dizer, né? Para toda essa transformação ocorrer, o empreendedorismo ele tem que estar atrelado. Então, essa educação empreendedora, ela está muito ligada às metodologias ativas. Então, essa exigência de mercado me faz a pensar no projeto de vida dos alunos. Então, nesse momento agora, eu parei para pensar e disse assim, menos preocupação com conteúdos e mais preocupação com as competências. Quando a gente se preocupa com as competências, talvez a gente para pensar nisso, a gente consegue estrategiar algo para esse momento. Então, professor, vamos combinar? Você vai pensar agora nas competências do seu aluno. Competências, eu sei que eles são bastante jovens, mas quais são as competências? E você vai montar uma estratégia para ele dentro dessas competências que ele precisa atingir, tá? Lidiane, mas falando o quê? O que você quiser. O que você quiser. O que cabe a você nesse momento. A maioria vai aprender a usar ferramentas, né? Mas eu poderia dar o WhatsApp como exemplo, ok? A gente consegue montar estratégias. Eu acho que a gente pode conversar sobre isso também depois, porque eu estou nos canais. Eu imagino que esteja no meu canal agora, mas como eu não tenho certeza, se for no canal, vocês podem procurar lá nos comentários que eu passo os meus contatos. Eu tenho prazer em falar com os professores. Gente, vocês não imaginam o quanto. É de educador para educador, tá? Eu coloquei aqui assim, você pode criar circuitos como verificação de uma notícia acerca do assunto, né? Isso é um disparador. E hoje as crianças, eles conseguem ver o assunto até... eles sabem fazer isso. Quando eles estão procurando um jogo, eles colocam assim, minha filha fala assim, jogos de bebê. Aí ela vê um monte de jogo. Então, ela já está correndo atrás da notícia. Então, você tem que ter um disparador para isso começar. É um vídeo, é um áudio, é um filme, é uma notícia errada em que está poluindo a cabecinha deles, que é essa questão do Covid. Muitas crianças estão ansiosas. Então, eles têm que ter cuidado com a fake news. Como é que a gente pode começar, tá? Aí eu coloquei aqui também que a gente tem que ter cuidado com a quantidade de materiais. Quando a gente começou esse processo, gente, nós estamos já mais avançados nesse processo de aulas digitais, aulas online. Por que mais avançados? Porque a gente começou no início da portaria, né? Primeira coisa que a gente pediu dos professores, cuidado com a quantidade de materiais que você envia e com a forma do arquivo. Porque nem todo mundo, se eu mandar talvez um arquivo em Word para alguns aí, no WhatsApp de vocês, alguns não vão conseguir abrir, porque não tem todos os aplicativos, né? Então, a gente tem que ter cuidado com o tipo de material, com a quantidade de material. Lembrem, nós estamos falando de metodologias ativas. Para que as metodologias ativas aconteçam, você tem que ter estratégias ativas, tá? Então, que estratégias
ativas você considera? Gente, estratégia ativa é algo em que ele consiga protagonizar. É ele que vai ser responsável pelo conhecimento dele de alguma forma. E vocês são muito mais sabedores de quais são as ferramentas do que eu. Tá? Então, cuidado com as quantidades de materiais, seja objetivo, use link. Ai, vamos conversar? Tem coisa melhor que link na vida da gente? É só clicar e já chegou lá? A gente consegue isso com os repositórios, com o YouTube, com o Google Sala de Aula. Lá no Google Sala de Aula, vocês já são conhecedores do Google Sala de Aula, porque a secretaria manda materiais para vocês, não é isso? E aí, assim, lá no Google Sala de Aula, quando você entra, tem um mural. É lá onde estão os recados. E tem uma parte dele que é atividades, que é materiais, enfim. Aquele mural eu acho fantástico. Porque é um, né? E deixar as pessoas conversando nos comentários. Ali, para mim, já é uma estratégia. Colocar os materiais. Você pode fazer avaliação usando Google Forms. Essas avaliações você pode falar. Esses materiais, o aluno ele pode anexar para a devolução da atividade. Nessa devolução da atividade, tem uma coisa que o MEC exige muito, gosta, que é feedback. Você pode dar um feedback e escrever, olha, né? A questão tal, errou, ok, você vai dar o feedback para o aluno, tá? Então, as ferramentas, elas são atingidas ali dentro do Google Sala. Então, é interessante você conhecer esses instrumentos. Como vocês têm senha de acesso ao Google Sala de Aula, eu gostaria que vocês abrissem essa semana e olhassem de uma pedagógica que você pode criar com a sua própria senha a sua sala de aula do Google e testar, tá? E testar como repositório. Você pode fazer isso em casa e fazer um teste como que isso funciona, tá? Lembrando que eu quero vocês participando aí nos comentários. Cuidado com as quantidades de materiais. Eu quero perguntar aqui, eles estão participando, então? Ótimo que estão participando, porque eu estou aqui, igual eu falei para vocês, com 15 materiais na minha frente, mas não estou vendo os comentários. Então, assim, pessoal, qual é a dica que eu dou? Abre uma Google Sala de Aula só para ti, né? Aí começa a mexer para ver como é que abre lá na Google, que é o pacote do Google for Education, Google para Educação. A Google é tão transformadora que ela tem um pacote só para nós, né? Que é o Google for Education, que é para educação. Testa o Google Meet, chama a família toda e testa o Google Meet. Tá? Eu fiz um vídeo ontem à noite, eu não subi ainda para o canal o vídeo usando o Google Meet. Eu ensinei tudo lá, como mexer, porque não é porque eu sei mais, não, é porque eu já estou usando há mais de meses, né? Então, eu quero que vocês façam esse teste, tá? E na hora da gente mandar, quando a gente sobe os materiais para as nuvens, a gente pode mandar link, tá? Outra coisa que pode ser utilizada é biblioteca. A gente tem várias bibliotecas virtuais pelo Brasil, então a gente pode mandar, olha, acessa a biblioteca virtual, enfim, tá? Então a gente pode mandar esses materiais. Gente, olha que cuidado. Um professor que não está sendo obrigado a dar aula nesse momento, transformando a educação, pensando nas suas turmas, criando os seus grupos, mandando material a mais para o estudante, não é porque ele é obrigado, é porque ele gosta, é porque ele é educador. Tá? Os estudantes são muito importantes no processo ativo. E às vezes acontece demais isso aqui, ó. Explica a ferramenta para ele. Parece óbvio. Mas a gente vai usar, às vezes, a sala de aula do Google e a gente manda para o aluno, né? Acesse materiais. O coitadinho tá lá do outro lado, com o celular, que não tá igual ao seu computador. Ele não sabe nem o que ele vai fazer. Então não custa nada, professor. Qualquer ferramenta que você utilize, você crie. Tá? Cria uma diretriz para o seu aluno, cria um roteirozinho, cria um tutorial, ou para e explica para ele, manda um áudio, explica como é que o estudante deve usar. A gente já faz isso na vida real, né? Quando a gente está lá no presencial, a gente não ensina ele a estudar antes de começar a disciplina. Antes de começar a disciplina, eu gosto de ensinar ele a estudar. Eu pergunto se ele tem um cantinho organizado, eu pergunto se ele guarda horas do dia dele para os estudos, quantas horas são. Eu acho que a gente está na educação, então a gente faz além das paredes, né? A gente vai além das paredes da nossa sala de aula, tá? E parece que eu estou assim querendo forçar, mas eu escrevi de novo. Esteja totalmente conectado. Se você resolve ser o professor que vai usar de tecnologia, esteja conectado. Lidiane, você falou bem aí em rede social, mas eu não gosto, não. Não gosto, não. Eu não gosto da minha família sendo exposta. Eu não gosto, eu acho que não dá para tirar foto porque é criança. Gente, você vai ser a pessoa que você quiser
quiser na rede social. Se você quiser criar, por exemplo, e se você resolver usar a rede social, né? Criar uma página só para sua disciplina. Se você quiser ter a sua página pessoal, Maria Ângela, né? Vou colocar o nome de alguém que está aí, Denise. Fala quem está assistindo a gente, você lembra do nome de alguém? Sibeli. Sibeli, é? Sibeli? Sibeli. A Sibeli cria uma página dela pessoal, aí ela tem a página Sibeli. A Sibeli vai pra praia, a Sibeli vai no barzinho, a Sibeli vai no cabeleireiro, e ela tem as fotos dela, mas ela não tem que os alunos veem, né? Os pais dos alunos veem. E aí, ela cria uma página pessoal, professora Sibeli. Vamos fazer isso, não tem problema nenhum, tá? A gente entende, a gente respeita. O que aconteceu comigo? A minha página pessoal é uma página que eu converso com os meus alunos. O cuidado que eu tive foi de criar uma página só para professores. Eu montei uma página no Instagram chamada Quero Ser Professor. Porque eu dou a dica para a pessoa. É como o meu Instagram não queria ir muito focado, mas eu só falo com professor, notícia de professor. Quem os meus amigos que não estão nessa área ficava assim, ai meu Deus. Então eu deixei a minha página pessoal para os meus estudantes de contabilidade, etc e tal. E aí eu deixei a outra página para falar com o povo que eu amo aí, que são os meus professores, né? Então, eu tenho um contato nessa outra página. Então, minha página pessoal chama Lidiane Prof. Pode seguir lá, gente, porque eu realmente monto conteúdo pra gente. E a outra página que chama Quero Ser Professor, tá? Isso é no Instagram. Vamos seguindo? Pessoal, quem fala demais acaba falando lá na frente, né? Eu já até falei sobre esse assunto. Conecte-se com seu aluno, tá? Tenha conexão. Uma vez eu fiz um vídeo falando assim, professor, estabeleça relações, crie relações. E um professor comentou assim, quer dizer que você está dizendo que quando eu for fazer um churrasco no final de semana eu tenho que chamar um aluno? Não, eu não estou falando disso, eu estou falando de relações. Se conecte. Sabe aquele estudante que, quando ele chega triste, você percebe? Você tem 100 alunos na sala de aula, mas você consegue perceber os seus alunos? Deixa eu falar uma coisa para você que consegue fazer isso. Você consegue criar as relações. Você está de parabéns, porque você conseguiu estabelecer relações. Quantos alunos evadem? Quantos alunos desistem? Quantos alunos têm problema? Não estou falando que você não tem, não, professor. A gente tem tanto problema, né, gente? Tanto problema. E eu não sei vocês. Vamos lá, diz aí para mim. Vocês também parece que se transforma quando entra na sala de aula, parece que é uma atriz. Eu entro lá e eu sou a professora Lidiane. Eu tô com dor de cabeça, quando eu entro na sala de aula, passa. Eu tô com problema com o marido, quando eu entro na sala de aula, o problema acaba. Não, mentira. Ele para um pouquinho, depois volta. E é engraçado que a dor de cabeça, ela volta depois que a aula acaba. Sabe o que é isso? É porque a gente ama o que faz. Quando a gente ama o que a gente faz muito mais. Então, essa sensibilidade que talvez uns professores tenham, outros não, é porque alguns já se conseguiram conectar. Quem aí se conecta? Quem aí já conseguiu conectar, já consegue estabelecer relações? Quem aí tem projetos que vão além da sala de aula? Eu quero falar para vocês que esse professor é o professor do futuro. É o professor que qualquer empresa quer, é o professor que qualquer instituição de ensino quer, tá? Eu sei que vocês estão no ambiente público, mas qualquer empresa quer você também, por você ser assim, tá? Então, eu coloquei assim, conecte-se com o seu aluno, estimule-o. A sua disciplina é a mais importante do mundo. Eu sei que às vezes não é, né? As outras são importantes, não estou falando isso, hein? Como é que eu vou dizer que a matemática é a mais importante da vida? Mas eu quero que você passe essa sensação para o seu aluno. Transmita essa sensação. Ele é apaixonado na disciplina porque ele é apaixonado na sua aula. E aí, como nós estamos falando de ambiente online, isso transcende. É verdade, gente, a questão do online, ela não muda muito. Depende de como você utiliza a ferramenta, tá? Vocês acham que o aluno seu não vai sentir o seu amor quando você criou um podcast para ele? Quando você fez uma gravação de 4 minutos, é muito tempo para o nosso aluno, de 4 minutos e mandou no WhatsApp ensinando aquela aula, ensinando aquela matéria, você acha que você não está transmitindo seu amor? Tá? Você está transmitindo o seu amor. Então, realmente, esse envolvimento, ele é muito importante para esse ambiente que a gente está vivendo. Gente, é um ambiente muito frio, tá? Esse ambiente de você falar, igual eu estou falando agora, que eu não estou vendo ninguém, eu não estou vendo os comentários do pessoal está mandando para mim, mas eu não estou vendo.
eu estou olhando para uma câmera de celular, gente, olha que ambiente frio. Mas aí eu estou conseguindo lembrar da carinha do meu aluno, eu estou conseguindo lembrar do que vocês podem estar, de como esse conteúdo está chegando lá. Vocês acham que de alguma forma eu não estou passando amor? Tá? Eu estou passando o mesmo amor da sala de aula porque eu estou tendo o mesmo cuidado. Então, o professor, ele humaniza esse ambiente frio, tá? E super importante, esse ambiente frio que agora nos conforta, que é super importante, que é só por esse ambiente frio que eu estou conseguindo falar com a minha família. É só por esse ambiente frio que eu estou conseguindo fazer isso com vocês nessa manhã. Esse ambiente, ele transforma, tá? É por meio dele que eu estou conseguindo fazer conexões e que eu estou conseguindo ter um ensino híbrido, que eu estou conseguindo ter estratégias com metodologias ativas, tá? Então, obrigada, ambiente frio, por existir e por trazer essa sensação de que a aula continua e que a educação não parou, tá? Pessoal, eu quero perguntar para vocês, os estudantes de vocês gostam de jogar? Gostam de jogo? Jogo é uma estratégia, né? Uma estratégia de aprendizagem ativa, muito ativa. É chamada de gamificação. E aí, os professores que não estão no ensino superior, eles compreendem talvez até muito mais como utiliza, porque lidar com crianças, lidar com jovens, é super importante você ter estratégia. Então, os professores do ensino infantil devem conhecer muito de jogos, né? Devem usar jogos demais nas salas. Então, você pode utilizar o jogo para explicar conceito. Gente, tá cheio. E isso aqui é uma dica da professora Lidiane, tá cheio de jogos na internet, tá? Tem uma plataforma que chama Pixton. P-I-X-T-O-N. A Pixton, o aluno, ele vai montando quadrinhos. Quadrinhos. Aí você dá um tema para ele, ele vai montando uma história em quadrinhos. Depois, essa história é formada. Ele escolhe o personagem. Eu achei tão fantástico que eu lembrei de vocês que estão no ensino infantil, né? Então, existem várias alternativas para a gente usar a gamificação, para a gente jogar com os nossos estudantes. E nesse ambiente, isso é possível, tá? Envia o link para os seus alunos, envia o link para os seus alunos. Nós estamos pensando em vocês, alunos. Nós estamos pensando em vocês, tá? Dentro das metodologias ativas, eu tenho metodologias ativas grandes de currículos aí que transformam currículos. Eu tenho, já ouviram falar, aprendizagem baseada em problemas, aprendizagem baseada em práticas, aprendizagem baseada em projetos, né? A gente tem a sala de aula invertida. Então, eu trouxe, por exemplo, a sala de aula invertida. Para quem vai usar o Google Sala de Aula, por exemplo, ou qualquer outro repositório, essa é uma alternativa fantástica. Você vai estar utilizando algo simples, mas que é uma metodologia ativa. E inovadora, né? Porque dentro das metodologias ativas, isso é muito novo no Brasil, né? A questão de se falar sobre isso, de se aprender na educação relacionando este tema. Como é que funciona a aula investida, gente? A aula investida é aquela que você entrega o conteúdo para o seu estudante de forma prévia. Então, antes da aula, você mandou para ele um áudio, aquele que a gente combinou que a gente vai fazer. Você mandou um vídeo, você foi lá no YouTube, pegou um link e mandou para ele de um cara que você gosta muito e está falando sobre o assunto. Ou de uma professora que você gosta muito e está falando sobre o assunto. Ou, melhor ainda, você pegou um vídeo seu e mandou o link para ele. Ou você mandou textos para ele antes. Esse material que você entrega previamente, de forma prévia, vai fazer o teu aluno estudar antes. Quando ele chega na aula, ele chega preparado. Pelo menos deveria chegar. A gente sabe que alguns alunos não olham, mas eu não quero falar desses alunos não, porque isso aí são coisas para a gente vencer. A metodologia, para ela funcionar, o aluno tem que ver antes o material e tem que estudar de forma prévia o material. Quando ele chega na sala de aula, você, utilizou aquele tempo que você ia fazer a leitura com ele, que você ia apresentar o material, você utilizou para gamificar, para montar estratégias, para montar até dinâmicas, para pegar o conteúdo e praticar. Essa estratégia, ela chama sala de aula invertida. Eu estou invertendo o processo da sala de aula. Aquela parte que poderia acontecer na sala de aula, que é eu entregar o texto, eu já entreguei antes. Então, eu inverto. Ele tem um pouco de sala de aula em casa e depois eu trago. Gente, o que fez a sala de aula invertida fazer
tanto sucesso? Porque a gente usa de tecnologia nesse envio de materiais. A gente envia os materiais de modo tecnológico, a gente envia os materiais no Google, sala de aula, a gente envia no repositório, ou a gente envia o link. Como a gente envia utilizando tecnologia, é totalmente possível fazer isso no ambiente por meios digitais, tá? Então, a gente vai estar usando meios digitais, sendo inovador, ainda trazendo metodologia ativa para a sala de aula. Gente, vocês estão de parabéns, tá? Estão conseguindo inovar e ainda trazer estratégias novas. Bom, eu coloquei aqui. Lembre-se de tornar tudo isso claro para o estudante. O estudante, quando você diz que ele tem que fazer isso, depois ele tem que fazer isso, você entra na sala de aula. Gente, vocês esqueçam nesse momento que eu estou falando de presencial. Quando eu falar, vocês entram na sala de aula, eu estou falando de ambiente digital ou eu estou falando de repositório, tá? Então, lembre de tornar isso claro para o estudante. Você deve... Na hora que você diz para ele, que você entra na sala de aula e diz assim, eu quero que vocês assistam esse vídeo agora. Ele tem que compreender o roteiro. Ele tem que compreender o circuito. E peraí, professor, se alguns estudantes têm dificuldade com o que você fala, imagine com o que você escreve. Então, você tem que ter uma linguagem que atinja o seu aluno. E não tem pessoa melhor para entender essa linguagem do que você que estava lá com ele antes, tá? Ele tem que compreender. Tá? Quando a gente pula as vírgulas, pula os pontos e não entende, não compreende o que você fala, tá? Eu até brinco que quando eu mando material, eu gosto de mandar um material, eu faço um vídeo rapidinho ali, gente. Eu abro o celular e faço um vídeo, gente, o material de hoje é sobre isso e isso. Eu fico na neura tão grande que eles não vão compreender, ou que eles podem ter uma compreensão diferente do que eu pedi, que eu mando o texto e já mando um vídeo. Eu acho que é meio, né, meio loucura da minha parte. Mas, caso você queira, você pode mandar um áudio. Você pode mandar um texto, né? Eu até brinco lá no WhatsApp, gente. Não sei se vocês são assim. Quem é igual a mim, escreve aí no comentário. Lá no WhatsApp eu gosto mesmo de áudio. Porque às vezes eu mando uma conversa para a pessoa compreende tudo errado. Eu falo assim, quando eu mando o áudio, parece que fica certo o negócio. Então eu adoro usar áudio. E como eu sou essa pessoa e não consigo ser diferente dentro do ambiente acadêmico, os meus alunos já sabem que eu vou mandar um vídeo junto, explicando. Ou que eu tenho uma necessidade tão grande de entrar no ao vivo com eles, porque... por causa da humanização, e aí além de, às vezes, eu nem vou dar aula ao vivo naquela noite, mas eu vou falar, eu quero falar com eles antes, sabe? Mas é uma questão minha, que eu imagino que para alguns funcionam, para alguns estudantes nossos não funcionam. Eu gostei dessa imagem, eu trouxe ela para vocês, porque eu acho que ela representa tão bem as metodologias ativas, gente. Olha lá, é todo mundo prestando atenção no que tem no computador, mas tem uma estudante lá que está preocupada demais com o aprendizado dela. Olha, ela foi lá, se levantou, porque ela sabe que eu estou lá no computador, lá atrás, usando uma ferramenta e falando com ela, e ela sabe que se ela não for responsável pela aprendizagem dela, não vai ter outra pessoa responsável. Então, ela que é a atriz do seu conhecimento, digamos assim, né? Ela que é protagonista. Então, ela tem que também ter noções que tem que correr atrás do aprendizado. Então, quando a gente entrega para o estudante uma tarefinha, né, um exercício, a gente sabe que muitas vezes ele espera alguém para resolver junto, mas eles têm que ter noção que eles têm uma responsabilidade de fazer esse exercício, porque depois na correção vai ficar muito mais fácil, que é muito mais fácil quando a gente explica para o aluno, né? Então, realmente, eles têm que ter um comprometimento maior também, tá? E eu gostaria de, nesse momento, vamos fazer o seguinte, vamos interpretar de outra maneira? Eu vou interpretar também de outra maneira essa imagem. Que tal a gente dizer que a família está junto? Nesse momento, a família está junto. Olha o envolvimento familiar, olha a transformação que a gente tem nas nossas casas. Muita gente, claro, gente, tem exceções, tem pessoas que estão nesse momento, nesse primeiro dia de volta de vocês, né? A família está muito envolvida nesse processo, tá? Então, eu vou colocar lá atrás a mãe. A mãe agora vai olhar se os filhos estão aprendendo mesmo, olha. Então, eu tenho uma interpretação que eu posso fazer diferente agora com vocês. Tá, pessoal? Vocês estão gostando? Coloca aí no comentário. Eu quero saber se está gostando, se tem alguma pergunta para fazer. A gente vai escolher algumas perguntas para responder. Pessoal, parece que eu estou falando de algo inovador. Eu estou falando de historinha antiga aqui. Eu estou quase... Quem é professor de história aí? Eu estou na antiguidade. Eu estou falando de coisa que já aconteceu, viu? Essa questão de tecnologia dentro da sala de aula, que você tem que aprender como professor a usar tecnologia, que você como professor
tem que saber gravar um vídeo, tem que perder a vergonha e ir lá para a câmera, tem que perder a vergonha e mandar um áudio didático para o seu aluno, isso aí é coisa do passado. Eu estou falando que são estratégias que já eram utilizadas, que agora elas estão gritando. Elas estão gritando, né? Os estudantes estão consumindo. Pessoal, os nossos estudantes estão consumindo tanta tecnologia nesse momento que as empresas que oferecem tecnologia estão aproveitando disso, tá? As empresas que oferecem tecnologia estão aproveitando disso. Google está viciando as pessoas no Google Meet, está dando de graça a plataforma, Netflix liberou, Globoplay liberou, Disney, Spotify, as empresas estão todas liberando conteúdo gratuito, porque quando voltar, elas querem viciar você. E sabe o que acontece nisso aí? Vai acontecer mesmo. A gente vai usar esses conteúdos demais. Então, essas tecnologias, elas já eram utilizadas. Agora o consumo aumenta mais, né? Televisão, enfim. O aluno, ele vai atrás agora dessa forma de meios digitais para buscar mais conteúdo. Eu sei que vocês estão pensando também nos pontos positivos e negativos, mas eu quero que você veja nesse momento as estratégias que você pode utilizar para melhorar isso aí. E aí, gente, eu gosto de escrever. Eu sou uma pesquisadora, uma escritora nata, eu gosto, desde criança eu gosto de escrever. Eu tenho 14 livros, e desses 14 livros, 4 são sobre metodologias ativas, tá? Eu tenho alguns livros que são junção de artigos, então eu já tive a oportunidade de escrever com alguns professores aqui de Porto Nacional. Eu quero citar a professora... Eu não sei se a Fernanda é professora, mas a Fernanda já escreveu comigo. Mas eu não sei se a Fernanda exerce a função de professora. Bom, Fernanda Israel Cesário. A educação mudou e já faz um tempo. Então, ela tem alguns artigos publicados na educação. E aí, eu trago esse artigo, essa citação de um artigo meu publicado num livro. O artigo chama Metodologias Ativas, a mudança da educação. O livro, ele chama Metodologias Ativas na prática de ensino. Aí, eu escrevi e trouxe para vocês isso aqui que eu penso, né? A educação mudou, parece uma frase muito nova, mas ela já mudou e já faz muito tempo. Debater sobre metodologias ativas não é mais uma necessidade, é uma obrigação. O aluno mudou, a metodologia de aprendizagem também. Estamos nos deparando com um novo ser que aprende de modo mais dinâmico e criativo, que às vezes aprende ouvindo, em outro momento ele aprende lendo, escrevendo, e que muitas vezes ele escolhe apenas um desses métodos para entender o que o professor, entendeu? Você chega na sala de aula com 50 alunos, mas tem um que já escolheu um método para aprender, e não foi aquele que você escolheu naquele dia. Por isso, as estratégias de aprendizagem, elas têm que ser enormes. Eu comecei a falar para vocês, mas eu me perdi e não falei. Eu falei para vocês que eu estou cheia de computadores aqui do meu lado, de celulares me gravando, e aí eu disse para vocês o seguinte, que eu poderia, nesse momento, gerar conteúdo, quer ver? Eu poderia estar gravando, como eu estou gravando, já estou gerando gravação em vídeo, já posso usar isso aqui, mas eu poderia estar com um gravador também em áudio, aqui gravando o meu áudio. Quero dizer para vocês que é possível extrair do meu vídeo, o meu áudio, e gerar um podcast. Então, olha o quanto que é fácil a gente produzir. A gente está dando aula, a gente está gravando, está usando um vídeo, ao mesmo tempo a gente está gerando um áudio. Esse áudio eu posso encaminhar para quem não quer assistir a minha fala em vídeo. Eu tenho instrumentos, para vocês terem noção, existem ferramentas que transformam o áudio em texto. Então, eu posso estar roteirizando isso aqui, transformando em texto. Gente, é só esse momento que nós estamos aqui. Eu posso gerar podcast, vídeo e posso produzir texto. Vocês entenderam? Então, às vezes, você tem uma dificuldade muito grande de entender como gerar conteúdo. Esse conteúdo pode ser gerado assim, tá? Nesse momento, eu poderia utilizar isso, tá? Então, cuidado, a educação mudou e já faz um tempo. Como eu disse para vocês, é só refletir, reflexão. Muita gente está já há muito tempo utilizando estratégias. Tem muita gente que eu estou falando aqui, ele devia estar aqui comigo, trabalhando e dando aula, junto comigo aqui, sentadinho, tá? Porque ele já está há muito tempo nesse processo. Só um minutinho que eu estou passando aqui, pessoal, os slides, tá? Um cuidado que talvez a gente tenha que ter é de ler mais sobre esses assuntos também. Não é só de praticar, viu, professor? Tem um cara que eu gosto muito, que ele chama Moran. O sobrenome dele é Moran. Ele é uma pessoa no Brasil muito ativa em escrever sobre metodologias ativas, usando de tecnologia, usando de estratégias digitais, enfim. Só passa aqui também, por favor. Usando de estratégias digitais, enfim.
Ele é um personagem que eu acho engraçado, que ele, além de estar escrevendo bastante, ele já é um senhor, né? Além de estar escrevendo bastante, ele está no processo de digital muito forte. Então, a gente, às vezes, acha que a pessoa mais velha não está incumbida nesse processo, não entrou nesse processo, e ele está, assim, muito à frente. Então, ele vem construindo, escrevendo artigos nessa área que tem trazido muita reflexão e muito pensamento. E sabe o que é melhor? Ele entrou na rede social. Eu acho o máximo esses grandes doutrinadores do Brasil que entram na rede social. Eles entram meio perdidos, sabe? Ele entrou no Instagram e às vezes a gente comenta e ele não presta atenção. Não voltei. E ele não presta atenção. E aí, eu comentando com ele, conversando com ele lá na rede social, lá no direct do Instagram, e ele tem assim, tem 1.300 pessoas que seguem ele e tem 230 seguidores, uma coisa assim. E quanto é isso eu disse? E quando eu tô conversando com ele, ele tem dificuldade. Ele vai postar, gente, ele posta torto, sabe? Mas o que eu quero dizer sobre isso? Ele, que é um senhor, que já tem tanto prestígio na educação, que não precisa, talvez eu poderia pensar que ele não precisa ir lá para a rede social, ele está indo. Ele entendeu que o melhor lugar para ele se conectar foi esse ambiente digital. Ele entendeu que, ao invés de ele falar para uma só pessoa, ou para 25 pessoas, vamos lá, eu estou numa sala que cabe, digamos, se a gente fosse colocar sentado, 20 pessoas. Então, eu, ao invés de estar usando essa fala para 20 pessoas, eu estou usando isso aqui em que eu posso ter um número infinito de pessoas, né? Um stream, por exemplo, que é uma transmissão, eu posso colocar isso aqui para infinitas pessoas. Gente, a Google, para vocês terem noção, ela liberou algo que é muito caro dentro da plataforma da Google Meet, que é a transmissão ao vivo para 100 mil pessoas. Então, a gente, além de utilizar dentro da sala de aula, de caber 250 pessoal, o slide tinha fechado aqui errado, ele está colocando novamente, tá? Enquanto isso, a gente vai conversando. Então, ao invés de eu mandar a minha aula só para aqueles meus estudantes, eu vou ter uma aula para 100 mil pessoas. Já imaginaram, professores, onde vocês podem chegar? Onde a sala de aula de vocês, até onde a sala de aula de vocês podem ir? Coloca aqui para minha apresentação, né? Até onde a sala de aula pode ir? Então, realmente, esse ambiente é transformador. Você pode atingir ao mesmo tempo seus estudantes da manhã e da tarde. Você manda um vídeo apenas, você atinge seus estudantes da manhã, da tarde e da noite, né? Então, vocês viram que o Conselho Nacional de Educação, ele editou um parecer, gente, foi na quinta-noite ou foi na sexta? Se eu não me engano, foi na quinta. Não, foi na quarta-noite. Ele editou um parecer que ainda está sob revisão, né? Em que ele fala sobre essas estratégias de ensino, que as escolas podem adotar, etc e tal. Ainda está em revisão, né? O parecer, mas a gente entende que aquilo ali já é a essência do que eles pensam. Então, imagina quantas coisas podem ser atingidas com você. Eu gosto de falar isso. Às vezes você está sozinho em casa, na sala, você abre e faz um vídeo. Talvez você não imagine o quanto aquele vídeo pode transformar a vida das pessoas com a tua educação, com o que você está ensinando, né? E onde aquele vídeo pode parar, né? Então, você pode realmente, com o teu conteúdo, acordar muito mais pessoas, trazer muito mais pessoas para essa realidade que a gente está vivendo. Para quem não gosta da imagem sendo compartilhada, tá? Que é um ponto que eu vejo muito professor falar, a gente tem ferramentas na tecnologia que permitem que isso não aconteça, tá bom? Então, por exemplo, essa transmissão, eu não sei se ela está sendo feita de forma pública ou listada. Então, assim, a gente tem a opção de fazer pública, tá? E não listada. O que é não listada? Eu mando o link só para as pessoas, eu mando o link para algumas pessoas, eu quero dar minha aula só para 10 pessoas. Aí eu mando o link para 10 pessoas, tá? Eu posso fazer privada e posso fazer pública, né? Vocês nem imaginam que eu gosto de pública, eu gosto de pública, tá? Gente, a plataforma que eu disse para vocês, em que me perguntaram sobre o nome da plataforma de jogos. Eu falei sobre a plataforma de jogos que a gente vai utilizar, é a Pixton. Na verdade, não é de jogos em si, é de ensinar os estudantes a fazer quadrinhos. Gente, aquilo é fantástico. Você põe um conteúdo, você fala assim, você fala um tema de conteúdo hoje da aula e pede para eles criarem uma historinha. É fantástica. Eu e uma professora lá na universidade, a gente está montando uma cartilha na área ambiental e a gente queria que os estudantes desenhassem. Aí nós começamos a pensar, será que nós vamos pôr os estudantes para desenhar? É melhor usar algo profissional. Aí ela começou a pesquisar. Quem pesquisou, na verdade, foi ela. O nome dela o nome da professora é Cris. E a plataforma, ela chama Pixton. P de pato, I, X, T de tatu, O, N. N de navio. Pixton.
Gente, fantástico. Deixa eu contar uma coisa melhor da Pixton. Ela vira uma sala de aula igual o Google Sala de Aula. Você pode receber todos os trabalhos naquele repositório. Lá você consegue avaliar, dar feedback. Gente, ela é fantástica. Aí você tem a opção Pixton para a escola, Pixton de modo pessoal para se divertir, Pixton para a empresa. Eu achei fantástica, tá? Então, é um exemplo. Mas se vocês jogarem hoje na internet, no buscador, vocês vão achar jogos estratégicos para vocês. Vamos lá. Se quiser mexer com as perguntas, pode trazer. Eu tô ruim, tá? Eu coloquei essa imagem, que eu acho que essa imagem, assim, ela traz muito do pensamento, do meu pensamento, né? Aparecendo a imagem não usada para eles? Tá. A imagem é uma imagem, daqui a pouco eu repito, se não estiver passando, tá? Mas a imagem, ela tem o seguinte sentido. Na verdade, a nossa sala de aula, tá transmitindo? A nossa sala de aula, ela é uma janela, né? Para algumas pessoas, para alguns dos nossos estudantes. Na verdade, eu imagino que de forma assim geral, é uma janela. A gente abre portas, a gente abre as janelas para o conhecimento, para o aprendizado. Caiu? Mas eu tô on? Não, já caiu. Eu já caí também agora, em geral. Foi a conexão, né? Caiu a conexão. Mas dá para gente voltar, né? Vai. Estou no último slide. Se o cara da TI disse que vai voltar, eu fico bem segura. Ou se eu sozinha em casa, ela disse assim, aí você faz, como é que a gente faz? Eu pensando, de casa nunca. A última vez que eu inventei de fazer de casa, eu uso o Google Meet em casa. Tranquilo, todas as coisas. Porque se eu cair, meus alunos estão acostumados. A professora caiu, na sala que não pode sair da sala, vou voltar. Mas numa transmissão no YouTube de casa... Voltei? Vou pegar aqui a tela agora. Eles estão me vendo? Oi, pessoal, voltei. Olha aí, ó. Só fizemos isso para ser um exemplo do que eu disse. Foi de propósito isso aqui, ó. Foi para dar um exemplo do que eu disse para vocês, que o professor às vezes cai. Ah, que ótimo, o Facebook estava ouvindo. Ai, meu Deus, você estava ouvindo aí no Facebook, nós conversávamos e fuxicávamos aqui, gente, pelo amor de Deus, considera tudo. Pessoal, porque nós caímos no YouTube, mas no Facebook nós continuamos de pé. E lá na sala de aula, eu quero falar para vocês que quando eu caio, aí eu já disse para meus alunos, se eu cair na internet, eu quero que vocês saibam o seguinte, eu vou voltar, né? Então, tecnologia depende de internet e isso pode acontecer e você tem que ter uma postura para voltar. Vocês acham que eu tive postura para voltar? Ó, falando então sobre essa imagem. Eu comecei a falar, o pessoal do Facebook vai ouvir de novo, então. O Instagram não caiu também? Então, vamos lá. O nosso conhecimento, ele abre portas, ele abre janelas, a gente transforma as pessoas. E eu não consigo, como profissional, imaginar a Lidiane sem transmitir conhecimento parada. Então, eu quero de tarefinha de casa, olha eu aqui, olha que ousada. Eu quero que vocês imaginem estratégias para que o conhecimento de vocês não parem, não fiquem aprisionados. Quando vocês estão em férias, vocês pensam nisso? Quando eu estou em férias, eu quero relaxar, mas quero que eu falo assim, gente, uma semana já serve para relaxar para mim, porque eu já começo a ter sede de voltar para trabalhar. Mas isso é bem workaholic, né? Pessoa que gosta de trabalhar demais. Mas eu quero dizer para vocês que esse conhecimento de vocês não pode ficar aprisionado. Então, de algum modo, eu quero que vocês consigam transmitir esse conhecimento de vocês. Então, criem podcast, criem materiais, gravem vídeos. Para quem não quer publicar agora, não publica. Deixa tudo guardado em casa. Mas eu quero que vocês ousem e tentem montar estratégias em casa sozinhos. Manda para alguém para olhar o vídeo. Manda para mim. Lidiane, gostou do meu vídeo? Tá? Então, assim, montem estratégias para que esse vídeo fique cada vez melhor. Faça sozinho em casa, vá testando. O aplicativo que eu gosto muito, eu vou fazer até um vídeo dele amanhã, ensinando como usar. Chama InShot. Aí vai, é outra palavra. Shot. S-H-O-T. O InShot tem vários aplicativos para edição, mas o InShot ele é maravilhoso, que às vezes aí você consegue cortar, aí você consegue colocar imagens, aí você consegue colocar legenda, colocar professora Lidiane, né? Aí sejam bem-vindos à aula. Então, assim, é muito legal, tá? É muito legal. E
eu finalizo essa parte, porque eu vou deixar uma parte em que eu consigo perguntar, responder alguma pergunta que vocês tenham feito. Eu vou até pedir para alguém trazer para mim. Mas eu deixo essa imagem assim, eu gosto dessa minha imagem assim, cheia de conexões. A cara tá brava aqui, mas é porque eu tava sério. Cheia de conexões. Eu gosto de usar esses aplicativos aí. Eu adoro. Hoje eu uso menos o Facebook, mas eu gosto muito ainda. Tem um canal no Facebook, pode adicionar. Essas são as duas redes sociais que eu tenho, mas agora eu entrei no YouTube e eu entrei lá e não saio mais de lá mais nunca, né? E com o Lidiane dos Santos Silva. E esse é o meu WhatsApp, pode falar comigo, tá? É o meu WhatsApp, o meu telefone também. E eu estou à disposição de vocês para responder alguma coisa, mas eu estou à disposição de vocês para quaisquer outras coisas, outras dúvidas que vocês tenham com relação ao que foi dito nessa manhã. E eu desejo, assim, para vocês que essa vinda, por mais que ela seja em home office, que ela venha de uma forma bem estruturada, bem planejada. Quero dizer para vocês uma coisa que eu escutei ontem num vídeo que foi mandado para mim, que eu achei super bacana, que foi assim, uma estudante falando que acorda e pega o pijama e vai assistir a aula. Que acorda de pijama e vai assistir a aula. Aí uma professora disse assim, primeiro cuidado que você tem que ter é se vestir e se arrumar para assistir a aula. Aí todo mundo, mas em casa? Sim, gente, a gente tem que entender, quem trabalha de home office, se vocês jogarem lá na internet, vocês vão ver várias dicas para quem trabalha de home office. E uma delas é que a gente se vista como se fosse ir trabalhar. E sabe por que isso é importante, gente? Porque a gente entende que a gente está trabalhando, entende que a gente está comprometido com o nosso trabalho. Então, eu gosto da aula, eu vou lá, passo batom. Eu até não passei batom vermelho hoje por causa da máscara, né? Eu estou usando máscara, tirei só para conversar com vocês de modo mais agradável. Mas, assim, passo batom, arrumo os cabelos. O meu cabelo, gente, não é um cabelo liso. Então, eu fui fazer relaxamento no cabelo. Meu marido disse assim, pra que gastar dinheiro com isso agora? Tá em casa. Eu falei, mas, gente, eu vou online todos os dias à noite com os meus alunos. Então, a gente se arruma para poder trabalhar. Sabe por quê? Porque vocês podem se desanimar de estar em casa, se contaminar com a situação. E eu quero que vocês sejam bem motivados para essa nova realidade. Entendam, ela vai durar muito tempo. Essa realidade de que o canal digital, de que a tecnologia, ela vai sobressair de uma forma que eu não quero ver você para trás. Então, estou à disposição. Houve alguma pergunta, pessoal, deles? Que mandaram para mim? Só agradecimento? Ninguém pergunta nada? Que bom, foi um prazer estar com vocês aqui nessa manhã, viu? E eu estou à disposição sempre. Vamos fazer igual a gente fala com os nossos alunos. Não teve coragem de perguntar agora, pode perguntar depois no Instagram e no WhatsApp. Um abraço. Mais de 600 comentários, vocês são danados, hein? A Francisca vai encerrar aqui, mas que prazer estar aqui com vocês hoje de manhã. Eu não consigo não ver os meus alunos. Como a gente não está na plataforma de que eu consigo enxergar vocês, eu quero que, de algum modo, vocês se direcionem a mim. Vão lá na última foto que eu postei no Instagram e fala, oi, Lidiane, faça alguma coisa, eu quero sentir a presença de vocês. Um beijo, pessoal. Sintam, assim, com conforto no coração, com a minha mão no coração de vocês. Um beijo. Pois é, boa tarde. Bom dia, professores. Só quero agradecer a presença de vocês, terem participado. Com certeza vai ajudar bastante lá com nossos alunos. Como a Lidiane falou, né? É uma ferramenta assim, fria, mas com um grande objetivo. E eu também quero agradecer essa parceria com ela, que ela prontificou rápido com a gente, que com certeza vai nos ajudar bastante. E quero dizer também que nós teremos também falando sobre as metodologias ativas, que vocês pediram. A Cibele vai nos ajudar também. Nós só temos que... E se a cabeça de vocês ficar a 1000, que eu vi aqui nos comentários, isso foi muito bom. Quer dizer que nós temos que mexer para reinventar essa nossa história. Nós, como ela falou, essa educação é nova? Será que nós temos que atualizar? Então, eu peço que vocês busquem esse conhecimento, estudem bastante, para que nós não temos ainda como voltar. Então, nós temos que buscar essas metodologias ativas, juntamente com as tecnologias. Então, muito
obrigada a todos. E agradeço muito à professora Lidiane por estar nos ajudando nessa nova história, nesse novo reinventar. Obrigada a todos vocês. Gostei de nova história, é isso mesmo, né? É uma nova história. Ai, gente, eu amei vocês. Ai, eu vou ter que pedir outras também. Ai, adoro.